Meio-campista que chega do futebol mexicano, está grifada porque aguarda o anúncio, mas é uma negociação fechada. Negociações adiantadas, temos Martim Benítez e Gabriel Neves, e esse assunto é tratado como ou um ou outro. Assim, é como se não houvesse bala para os dois ou negociação para os dois. Eu vou começar contigo, Breiler. Dá esperança. Você olha essa tela e acha que o São Paulo, que não está podendo gastar muito, está contratando bem ou ainda está distante de algo confiável, Breiler? Felipe, está contratando dentro das suas possibilidades. Não dá para ir muito além. Não vejo nenhum desses reforços como uma contratação de impacto, uma contratação que muda o time de patamar. É mais de composição de elenco, de fortalecimento, pensando no longo prazo, pensando na temporada que vai ser desgastante, mas necessariamente de achar um nome que faça a torcida ficar mais otimista, acho que não consigo enxergar em nenhum deles. O Benítez poderia ser esse cara, né? Alguém que para ser titular. Tenho minhas dúvidas até se o Benítez vai conseguir emplacar nesse time, virar titular, porque no Vasco ele tinha uma função muito clara de ser o armador, o camisa 10, o time jogava um pouco em função dele, mas no São Paulo, do Crespo, pela forma como tem jogado, se não melhorar a condição física, dificilmente o Benítez joga com o Crespo, porque é outra realidade, é outro sistema, outra exigência, e fisicamente o Benítez, pelo menos na passagem pelo Vasco, deixou a desejar, e não acho que seja esse jogador para virar a chave de um time. Então, até mesmo o Miranda é ídolo, é um jogador que tem um cartaz muito grande com a torcida do São Paulo, mas resta ver como vai se comportar em campo, se é o Miranda de 10 anos atrás. Então, acho que é preciso ir com calma também e não colocar uma expectativa de que esses reforços fazem o São Paulo mudar de patamar. Para mim, são contratações para compor o elenco e dentro da realidade financeira do clube. Pascoal, só uma olhadinha. Diga. Eu vou jogar para você, mas só uma informação assim dos últimos minutos. São Paulo está negociando a história do Benítez e tal. Um jogador que podia entrar como empréstimo para o Vasco e como parte de pagamento é o Paulinho Boia. E o Paulinho Boia disse, não vou, tô fora. A gente tem essa informação, deixa eu me ver. Paulinho Boia comunicou ao São Paulo da sua decisão em contato com a reportagem do Globoesporte.com. Aí o nosso repórter Eduardo Afonso, super bem informado, de São Paulo, completa dizendo que isso, de fato, confirmada essa posição do Paulinho Boia, mas que o São Paulo vai oferecer outro atleta e que isso pode atrasar um anúncio, mas que não acredita que vai atrapalhar um fechamento, um desfecho para o negócio. Então são as últimas informações desse tema envolvendo Benítez. Isso é comum de acontecer, Felipe, em negociações desse tipo. Quando cede um jogador, o jogador vai tratar com o clube, às vezes não chega a um acordo com o salário, às vezes o jogador não quer, como parece ser o caso do Paulinho Boia. É algo a se fazer uma composição. O São Paulo pode chegar num acordo financeiro, mas não é nada de outro mundo que eu também acredito que não pode ser capaz de melar a negociação com o Benítez. Ou senão, eu até concordo com você, mas é aquela história, sabe, do telefone que você liga e fala assim, ô parceiro, como é que tá o vestiário aí do Vasco? Como é que o mês tem 30, 60, 90? Não, o São Paulo pagaria o salário dele inteiro, Zé. O São Paulo ia pagar o salário do Paulinho Boia inteiro. O Paulinho Boia não ia receber o Vasco, ia receber do São Paulo. Não, eu sei, Pascoal, mas eu estou dizendo que o jogador liga, o jogador fala como é que é. Tem o salário, tem o vestiário, como é que são os diretores, como é que funciona o dia a dia. Tem a perspectiva de jogar a série B também. E tem a Série B, exatamente. Sim. Sim, mas eu acho que isso aí, porque na verdade era para ser colocado uma quantia em dinheiro para a liberação do Benítez, né? Sair do Vasco para jogar no São Paulo. E o São Paulo encontrou uma maneira de colocar jogador ou jogadores nesse negócio. Então, Pascoal, diga. Deixa eu te jogar numa fogueira, que o Breiler e o Zé Elias, eles gostam, eles todo dia vêm para ter alguma discordância. Eles saem de casa não, porque são responsáveis, não é para fazer isso. Cuidado. Eu tô cuidado, Felipe. Faz 2 programas que a gente não para no UOL, né, Breiler, com vocês?
Exatamente. Então é o seguinte, o Breler no último programa que estiveram juntos defendia isso, que ele falou da questão física do Benítez, e como ele era muito diferente em relação aos colegas, no sentido de talento, ele brilhava mais estando no Vasco e que ele via menos possibilidade dele brilhar no São Paulo justamente por ter mais gente, que se bobear ele nem se firmaria como titular. Já o Zé pensa diferente, ele acha que justamente pelas ferramentas do São Paulo, os ativos da equipe, os jogadores, um jogador com a característica do Benítez vai brilhar mais, porque vai ter mais cara para explorar isso. Você fica com o quê? Te joga nessa fogueira. Você é time Breler ou time Zé Elias, Pascoal? Isso aí é bem simples de resolver. Qual é o grande... Pão de queijo, hein, Pascoal? Fica tranquilo, melhor, José. Nessa aí eu Qual gasto. pé de Minas. Escuta aqui, deixa eu falar um negocinho pra vocês. Qual é o grande armador do time do São Paulo? Rápido, me fala o grande armador do time do São Paulo. Deveria ser o Igor Gomes, né? Que Não tem. Não tem. Fala aí, o grande armador do time do São Paulo. Aquele que tá aquela confusão e tal, o cara dá uma pisada na bola e aí enxerga o jogo. Tem alguém, não? Tem algum Martim Benítez para jogar no São Paulo? Deixa eu fazer uma consulta rápida aqui. Não tem. Não tem, mas aí que entra a minha questão. Será que para o Crespo vale mais ter esse jogador técnico que vai fazer ligação, mas de recomposição, de ocupação de espaço no campo vai deixar a desejar? Pelo que a gente viu dele até agora, jogadores como o Sara, como o Igor Gomes, tendem a ser mais valorizados que um cara que necessariamente pensa o jogo cadenciado. Então, por isso... Aí é uma outra questão. Aí você já tem... Aí você já tem 3 zagueiros. Aí você já tem 3 zagueiros, 2 volantes e os laterais fazendo a linha completa, né? Correndo os 105 metros. Da linha de fundo à linha de fundo, né? Fazendo a linha completa. Então, pera um pouquinho, já tem 5 para marcar. Um não pode ter um pouquinho de equilíbrio para jogar? Tem que ter um que tem equilíbrio para jogar. Porque senão é uma correria desenfreada. Eu acho que o Martim Benítez joga no São Paulo com tranquilidade. Do estilo do jogo do São Paulo, conforme está sendo montado, já pensou? Presta bem atenção. Orejuela é a 7ª maravilha do mundo? Não é. Mas ele passa que é um foguete aqui, ó. Você só vê o vulto assim, passou. Quem que passou? Orejuela, Jesus. Aí vai do lado esquerdo, você vê o vulto passando. Quem que passou? Reinaldo, Jesus, como é que eu vou segurar esse cara? Entendeu? Calma, Pascoal. Reinaldo não, calma, Pascoal. O Reinaldo passa. O Reinaldo não é toda hora, Pascoal. Bom, eu vou dar uma moral pro Reinaldo, porque o Reinaldo já teve um grande momento no São Paulo, vai que ele acerta de novo nesse ano, tá com um treinador novo. E outra coisa, falando de jogador, o Miranda vai melhorar o cara que joga do lado dele. Vai. O Miranda não é mais aquele jogador, é só posicionado, jogador inteligente, vai melhorar os caras do lado, né? Eu imagino que isso vai acontecer no time do São Paulo. Mas quanto à contratação do jogador do Uruguai, o Gabriel, gente, o São Paulo tem igual lá, com todo respeito, hein? Com todo respeito. Ele não joga mais que o Igor Gomes, ele não joga mais que o Gabriel Sara, ele não joga mais do que o Nestor, que o Rodrigo Nestor, com todo respeito. Mesmo que o treinador de São Paulo não queira jogar com o Luan, que é um volante fixo, queira jogar com 2 volantes, o São Paulo tem lá para jogar. Eu acho que é um dinheiro desperdiçado nisso aí, mas acho que a ideia do William é boa. Porque o William era atacante no Juventus, depois no Palmeiras, foi jogar na Coreia, aí passou para jogar de segundo volante e passa bem, chega na linha de fundo, tem bom fôlego, chega bem no jogo. Eu acho que o São Paulo está contratando bem. Falta, na minha opinião, falar baixinho aqui para não assustar os caras, né? Vai faltar o centroavante. Coloca o Crespo lá, ele joga, Pascoal. Eu acho que o Benítez tem condições de jogar, porque assim, é uma mudança de mentalidade. Com todo respeito ao Vasco, a mentalidade do Vasco era não cair. A mentalidade do São Paulo é buscar títulos. Né? É uma outra coisa dentro do vestiário. Você trabalha de outra forma, você tem outros jogadores para dividir as funções e quase da mesma qualidade. Isso daí ajuda. Quando o Breler fala, e aí eu concordo com ele, fisicamente ele não rendia. É lógico que ele não rendia, era difícil, porque você tinha que correr para marcar e ao mesmo tempo você tinha que criar e ao mesmo tempo finalizar.
Porque as jogadas saíam do pé do Benítez pro Cano. Só que o Benítez muitas vezes pegava a bola no meio campo para chegar a bola no Cano e às vezes tem que entrar na área junto com o Cano para poder finalizar, porque ele estava sozinho. Então, assim, muda a forma de pensar, muda a forma de se posicionar dentro de campo. Existem outros jogadores que dividirão a tarefa com o Benítez com outra qualidade, com uma qualidade acho que acima, né, superior àquela do Vasco, e é uma outra situação. Eu acho que um ambiente novo, um treinador que é argentino, e aí eu vou falar assim, é natural, quando você é argentino e trabalha com argentino, ou brasileiro, trabalha com brasileiro fora do país e tal, é natural, você já sabe como o cara pensa, você já sabe como ele vive o futebol, e tem o lado, vamos dizer assim, nacional, né, do mesmo país, você tem um entendimento diferente, você joga pelo cara. Existe isso. Da mesma forma, isso acontecia quando eu jogava fora do Brasil. Você tinha um brasileiro do lado, você se entendia muito mais fácil com ele, se dava muito melhor dentro de campo. Existe esse lado de entendimento com uma maior facilidade. Eu acho que isso pode ajudar também o Benítez a poder jogar. O problema é quem vai sair, né, Pascoal? Porque tá chegando gente, a impressão que dá é que desses meninos aí devem, opa, tô indo, daqui a pouco chega aí um mas se você olhar, fora, né? se você olhar, claro que o treinador do São Paulo já disse que acha que o Daniel Alves é um jogador acima da média. Ele já falou isso. Mas se você botar os dois, ele, o Martim Benítez, o Dani Alves e o Martim Benítez no meio campo, aí já são 2 a menos para marcar. Aí já não dá. 1 a menos para marcar, legal. Agora 2 a menos para marcar, não dá. E Daniel Alves marca muito mais que o Benítez. E aí não estou pegando no pé do jogador. Considero ele, assim como vocês, são características diferentes, hein? Sim, lógico. Eu acho que o Daniel, não é que o Daniel... Desculpa, Brito, pode falar. Desculpa. Não, pensando como um armador, o cara que tem a obrigação de ditar o ritmo do time, de fazer ligação no meio campo. O Benítez, no Vasco, jogava pelo lado. Eu não enxergo o Benítez fazendo essa função como o Daniel faz, de ocupar mais faixas do campo, de buscar o jogo muitas vezes. Porque no segundo tempo é um jogador que decai fisicamente. E aí não é... Entendo o que o Zé falou, de muitas vezes no Vasco, por ter um time desorganizado, precisar o jogador ter de correr errado, mas no Vasco ele tinha um sistema que corria por ele, e ainda assim era um jogador que fisicamente deixava a desejar. Mas eu acho que no São Paulo, num ambiente novo, pode evoluir, pode ser cobrado por isso. Mas inicialmente, se fizer o que ele fazia no Vasco, com esse treinador e com essa condição física, duvido muito que ganhe a posição do Daniel Alves e até mesmo de Igor Gomes e Gabriel Sara. Mas ele tem 26 anos, né? E eu acho que assim, quando você olha pro lado e você vê o Daniel Alves aqui, o Miranda ali, um time competitivo, isso te motiva também a até buscar essa parte física que falta, porque a parte física dá pra buscar mais fácil do que a parte técnica, né? É mais fácil você entrar em forma e ter ali uma disciplina do que você buscar a parte técnica. E ele, tecnicamente, eu não entendo que fica devendo, não. Eu acho que ele é uma boa peça para esse time do São Paulo, que já tem esses caras que mudam de posição, que ocupam as faixas do campo. Agora, Zé, eu sei que você estava querendo falar aí, eu já vou pensar aqui um negócio. Pascoal falou assim, ó, um foguete aqui subindo, outro foguete ali subindo, um jogador que não marca no meio campo. Talvez o segundo, se botar o Benítez e o Daniel Alves, o volante nessa história fica como, hein, quando sobe todo mundo? Não, o volante fica desesperado, né? Mas aí o que eu ia falar é justamente isso. A questão do Daniel não é que ele não marca, não é que o Daniel se posiciona errado. Porque se você observar, o Daniel corre o tempo todo. Sim. Mas ele corre o tempo todo porque sem a bola ele se posiciona errado. Porque ele não está acostumado a fazer esse tipo de posição. Ele jogou a vida inteira aberto pelos lados. Ele começou nos últimos anos a jogar um pouco pelo meio, né? Jogou no Paris Saint-Germain, um pouco na Juventus, mas não é uma posição que ele domina como ele domina o lado do campo. Então, se você observar o Daniel com a bola, ele sabe fazer, embora ele não esteja jogando bem como a gente esperava. Mas só que sem a bola é o grande problema do Daniel. Ele não consegue guardar a posição. Ele não tem o senso da posição, então ele não sabe, muitas vezes ele não consegue fazer a diagonal, muitas vezes ele está fora do posicionamento de um segundo volante, e isso cria, né, esse desequilíbrio para o São Paulo. E aí cabe ao treinador acertar esse posicionamento do Daniel. Por que contra o Flamengo o Daniel jogou
eu acho que foi uma das melhores partidas que o Daniel fez, porque o Daniel tinha um homem de referência. O Daniel tinha um homem chamado Gerson. Onde o Gerson chegava, ele estava junto. Onde o Gerson pegava a bola, ele estava em cima do Gerson. Por quê? Porque tinha dado essa função pro Daniel. Por quê? Pela forma, pelo sistema de jogo, existia sempre esse confronto. Então ficou muito mais fácil pro Daniel, porque o Gerson pegava na bola, ele era o homem de marcação. Quando o Daniel joga solto, quando o Daniel joga sem essa obrigatoriedade de marcar um homem de meio campo, ele acaba se perdendo no posicionamento sem a bola. E aí gera esse desequilíbrio. Por isso que você vê o Igor Gomes correndo igual um louco, na época do Fernando Diniz, para fechar os dois lados do campo, né? O Igor Gomes, o Gabriel Sara, justamente por conta de todo esse desequilíbrio que causava isso daí. Zé, você falou desse jogo do Flamengo contra o Flamengo contra o São Paulo? Me deu até arrepio aqui, Zé.